E as demissões em massa no Flamengo, hein, pessoal? Hoje nós vamos tratar desse assunto e eu vou te contar maiores detalhes. E a renovação de contrato do Jorge Jesus? O técnico chega hoje ao Brasil. E aí, será que essa novela vai terminar? Vai terminar com um final feliz? Renova, não renova? Por quanto tempo? Essas e outras notícias já aqui no Fla Notícia News, o seu canal de notícias do Flamengo no YouTube. Até daqui a pouquinho. Fica aí. Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um Fla Notícia News, o seu canal de notícias do Mengão aqui no YouTube. Eu sou Alexandre Dias e estou convidando você para que a partir de agora a gente debata as principais notícias do Flamengo que foram veiculadas na imprensa. Tudo que eu peço em troca é que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos do canal com a nação rubro-negra. Nosso compromisso é sempre trazer informações de forma bastante objetiva e sem qualquer enrolação. Então, sem maiores delongas, vamos às notícias do Mengão, pessoal. Vamos lá. A primeira notícia é a chegada do Jorge Jesus e essa novela da renovação do seu contrato. Eu já falei sobre esse assunto em outros vídeos que eu vou deixar aqui nos vídeos sugeridos. E, pessoal, é óbvio que o Jorge Jesus vai renovar com o Flamengo. Não teria nem sentido ele retornar de Portugal para o Brasil se não fosse para renovar com o Flamengo. A dúvida que fica é por quanto tempo. Alguns dizem que seria um contrato curto até o final desse ano. O Mauro César Pereira, já no seu blog, já disse que seria até o final de 2021. O certo é que ninguém sabe o que é certo. Ou seja, haverá ainda discussões, o Jorge Jesus e seu staff vai sentar agora para discutir com a diretoria do Flamengo para decidir os termos do contrato. O que é certo é que sim, ele vai renovar com o Flamengo. Isso é um assunto, já eu considero, águas passadas. Agora é só uma questão dos termos do contrato e não se vai renovar ou se não vai renovar. Aquela questão do Newcastle, que queria, o Jorge Jesus também, esqueçam isso. O Jorge Jesus já está chegando no Brasil hoje, se já não chegou, e vai renovar com o Mengão. Pessoal, e a outra notícia, e obviamente que é a principal notícia, diz respeito às demissões que ocorreram no Flamengo, né? Cerca de pouco mais de 60 funcionários foram demitidos, há uma possibilidade ainda de novas demissões, e obviamente que pela relevância, né, essa notícia ela foi repercutida ontem em toda a imprensa esportiva. É um assunto muito delicado, né? Se você perguntar, né, para mim, você concorda com essas demissões? Obviamente que a resposta é não concordo com as demissões. Agora, essa é uma resposta muito simples, né, de ser dada, porque nós não estamos vivenciando lá o dia a dia do clube, a gente não conhece por dentro as finanças do clube, então é mais fácil para a gente opinar, né? A gente, para dar uma opinião um pouco mais balizada, nós teríamos que ter os dados, né? Eu quero crer que a diretoria não tinha outra opção a não ser tomar essa atitude de demitir essas pessoas. A gente tem que lembrar, né, e nem precisaria lembrar, que nós estamos vivendo um momento bastante delicado na saúde pública que tem impactos diretos nas receitas do clube, no financeiro, nas finanças do clube, na economia do clube, não só do Flamengo como de todos os outros clubes. A grande questão que eu vejo debatendo aí é o seguinte: por que não diminuiu o salário dos jogadores? O clube A diminuiu, o clube C diminuiu, por que o Flamengo não tomou essa atitude? Bom, também não sei. O que eu penso sobre isso é que essa questão da diminuição do salário dos jogadores, ela é muito mais simbólica do que efetiva. Por que eu acredito que ela seja muito mais simbólica? Porque os jogadores não estão doando essa parcela do salário. Então, se um jogador ganha R$1 milhão e ele vai ter um desconto de 25% no seu salário, ou seja, vai ganhar R$750 mil, aqueles 250 mil, eles entram como dívida do clube. O clube está se endividando. Ou vocês acreditam que os jogadores estão doando aquela parte daquele salário? Óbvio que não. Aquilo é um desconto para que mais tarde ele seja recomposto. Então o clube continua endividado. Não vejo essa questão da diminuição do salário dos jogadores. Posso estar errado, obviamente, mas eu entendo ela muito mais como um fator simbólico do que como um fator prático.
E para mim, nesse momento, os clubes não têm que tratar com simbologia, os clubes têm que tratar com a prática, com o que está acontecendo. O César Grafietti, né, que é um analista financeiro especializado em clubes de futebol do mundo inteiro, ele diz que essa crise no futebol ela não vai ser resolvida daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ela pode levar anos, 2, 3 anos, impactando os clubes. Então veja, como torcedor, óbvio que eu não concordo com as demissões. Inclusive essa diretoria ela é muito boa na questão futebolística, mas eu acho que ela deixa muito a desejar na questão humana. O trato com as pessoas me parece que é o ponto fraco dessa gestão atual do Flamengo. Mas eu acredito que ninguém tenha condições de pegar uma pedra e tacar na diretoria por conta dessas demissões. Umas questões que eu levantei é que boa parte dessas pessoas que foram demitidas ontem já são aposentadas do clube, né? Ou seja, não são pessoas que vão ficar aí sem nenhum tipo de renda, vão perder uma parte das suas rendas, o que já é muito ruim, obviamente, mas não será o pior dos mundos para essas pessoas. Obviamente que nem todos estavam aposentados. Mas eu fico aqui me questionando, e se também nós não deveríamos fazer esse raciocínio, se essa crise no futebol, se essa crise nos clubes de futebol vai se prolongar por tanto tempo, será que uma atitude drástica nesse momento não pode evitar uma atitude ainda pior lá na frente? Por exemplo, se essa crise, como diz lá o César Grafietti, vai perdurar durante alguns anos, será que manter uma folha de pagamento agora nos níveis que está não vai causar um prejuízo maior daqui a 6, 7 meses, daqui a um ano, e aí as demissões teriam que ser maiores ainda? Então são questionamentos, não estou dizendo que isso aconteceria, mas são questionamentos possíveis. Então, repetindo, não concordo com as demissões, acredito que o Flamengo deveria manter essas pessoas nesse momento. Agora, isso é uma opinião minha enquanto torcedor, né? Não é uma opinião técnica, não tenho conhecimento técnico-científico lá de dentro do Flamengo para saber se poderia, se não poderia. Então, obviamente que tudo que envolve o Flamengo dá um debate danado, né? E eu gostaria de pegar esse ponto aqui, e por isso que eu estou aqui me alongando mais nesse assunto sobre as demissões, para que a gente também passe a ter um pouquinho de raciocínio fora da caixinha, né? Não é para concordar nem para discordar, aliás, né? Concordar eu já não concordo, não concordei mesmo com essas demissões, mas a gente tem que sair um pouquinho da nossa posição de torcedor, eu penso assim, para às vezes tentar raciocinar fora dessa posição de torcedor, raciocinar um pouquinho mais de forma objetiva. E vamos ver, né? Vamos torcer para que, de repente, aí, com a pressão, quem sabe, de repente, isso seja reavaliado, né? E o Flamengo retornem esses profissionais aos seus quadros, né? É um momento muito triste, é um momento muito chato, e obviamente ninguém gostaria de estar vivendo nesse momento, né? São planejamentos que são interrompidos, sonhos que deixam de ser realizados, pelo menos momentaneamente. Isso é muito frustrante e é frustrante para todo mundo, tenho certeza. Bom, pessoal, para fechar aí com uma notícia um pouco mais alegre, né? O Flamengo está fechando com a Amazon, né? Essa empresa aí de âmbito mundial. E a Amazon, ela é uma das empresas que mais... Olha como é que são as coisas, né? A gente estava falando agora dessa crise da pandemia, né? E influenciando diretamente nas receitas dos clubes, e por isso até essa atitude do Flamengo de mandar seus funcionários embora. Mas por outro lado, nessa crise, a Amazon foi uma das empresas que mais se solidificaram, que mais se valorizaram. As ações da Amazon se valorizaram brutalmente. A Amazon deve sim fechar o patrocínio master com o Flamengo. Acredito que isso dê um respiro, e quem sabe, né, se esse patrocínio de fato vingar, né, quem sabe de repente aí, tô aqui pensando nas pessoas lá que foram demitidas, quem sabe o Flamengo não faz uma força e recontrate essas pessoas, né? Então a Amazon deve fechar sim o patrocínio master com o Flamengo. A Amazon cresceu aí, suas ações aí se elevaram, disparou na Bolsa de Valores, né? E deve sim fechar com o Flamengo o patrocínio master. Tá bom, galera?
Então, repetindo, se inscreva aí no canal, ative as notificações para que vocês recebam os vídeos, então logo a gente posta no canal. E curtam os vídeos, compartilhem os vídeos do canal para que a gente cresça cada vez mais aí, e sempre trazendo informações de forma bastante objetiva e também críticas, né? De forma crítica, para que a gente raciocine essas notícias que são veiculadas e não apenas as leia de forma sem nenhum tipo de senso crítico, tá bom, pessoal? Conto com vocês aí, um forte abraço, bom feriado, bom fim de semana para todos vocês e fiquem em casa. Tchau, tchau.